Muito boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito, instaurada aqui nesta casa para apurar a ação de hacker, tanto em relação ao jornalista Nelson Gonçalves, que é funcionário aqui da Câmara, quanto da vereadora Estela Alexandre Almagro. Só atualizando, antes de mais nada, queria registrar a presença do Dr. Marcos Rios, agradecer que tenha atendido, a OAB tenha atendido ao nosso pedido de, na medida do possível, encaminhar um advogado para que acompanhasse o desenvolvimento desta SEI. Ficamos muito satisfeitos de seu senhor, não só pelos seus predicados pessoais, mas pelo relacionamento que o senhor já goza aqui nesta Casa de Leis. Então, seja muito bem-vindo e o senhor passa a poder integrar aqui a nossa reunião. Pois bem, eu vou atualizar a todos com relação a algumas providências que haviam sido tomadas e qual é a situação delas no momento. Nós enviamos um ofício ao juízo de Araçatuba, solicitando que fossem realizadas novas diligências, porque, até aquele momento, o Ministério Público havia concordado com um pedido de arquivamento. E nós sustentamos, na condição de sugestão, porque nós não somos parte lá, nós não temos como requerer, nós fizemos uma sugestão de que haviam, sim, diligências que poderiam ser encetadas e que poderiam, sem sombra de dúvida, trazer mais informações para os autos, tanto lá quanto cá. Esse ofício nosso, como é de praxe, o juízo de direito, ao receber um ofício dessa natureza, ele abre vista ao Ministério Público. E o doutor promotor de justiça, num primeiro momento, concordou com as nossas observações e concordou que o inquérito não parasse. Voltou atrás, né, na sua manifestação em favor do arquivamento e acatou que nós pudéssemos ter novas diligências. É bem verdade, e aqui já fica uma posição muito pessoal minha, não tenho como tirar o promotor de justiça que existe dentro de mim, né? Mas eu fiquei surpreso, porque o doutor promotor, ao se manifestar, disse que o delegado deveria fazer as diligências se as achasse pertinentes. Eu não consigo entender muito bem essa manifestação, porque o delegado cumpre ordens do Ministério Público. O Ministério Público detém, porque o Ministério Público é o dominus litis, né? Ou seja, é o dono da ação. Ele é que precisa saber se ele tem material suficiente para fazer uma denúncia ou não. Para isso, se é feito um pedido de diligência, essas diligências devem ser executadas. Não tem sentido deixar isso ao vedrio do delegado de polícia, mas foi o que ele fez. E aí o delegado de polícia, num despacho alentado de quase 10 páginas, justificou por A mais B mais C que ele entendia, como entendeu antes, que não havia mais nada para fazer, que não tinha mais o que conseguir, que o que foi possível conseguir já tinha sido conseguido e qualquer novo esforço não produziria nada. Encaminhou essa manifestação ao Ministério Público, que mais uma vez voltou atrás, e agora voltou atrás para formular um novo pedido de arquivamento. Só que nós enviamos um ofício ao juízo de direito, e desse ofício nós não temos ainda resposta. Tá certo? Então, é isso que eu estou atualizando os senhores. Não houve ainda resposta do ofício que nós fizemos ao juízo de direito de lá. Fizemos o ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, solicitando a
indicação de representantes para que participassem conosco. Recebemos uma resposta indicando o Dr. Marcos Rios da Silva como titular, a doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini como suplente. Oficiamos também ao secretário estadual de Segurança Pública, solicitando uma audiência. Esse ofício foi encaminhado em 19 deste mês. Ainda não temos retorno. Fizemos contato telefônico na manhã ainda de hoje e a assessoria do secretário solicitou um novo contato na semana que vem. Ainda não tinha um posicionamento naquele momento. Portanto, estamos ainda aguardando a possibilidade do secretário nos conceder uma audiência para que a gente coloque ele a par das coisas que estão acontecendo aqui na nossa SEI. Fizemos um ofício à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em São Paulo, também no dia 19 deste mês. E, até o momento, também não temos uma resposta formal. Porém, já recebemos um protocolo indicando que o ofício foi recebido lá, não sei ainda que destino o ofício teve lá dentro. E fizemos também um ofício, aí já dirigido à presidência da da Câmara Municipal de Bauru, solicitando que desse ciência ao Nelson Gonçalves e à vereadora Estela Almagro do trecho destacado dos autos do IP, onde faz menção aos mesmos. O que ocorre é o seguinte: nesse alentado relatório, vamos chamar assim, que o delegado de polícia fez lá, ele, num determinado momento, diz que se a vereadora Estela e se o Nelson Gonçalves querem tanto investigar alguma coisa, ou que seja investigada alguma coisa, que eles, então, providenciem a abertura de um inquérito policial aqui em Bauru, já que, teoricamente, o crime contra eles teria sido cometido aqui em Bauru. Ora, essa manifestação do delegado, como lá está os autos sob sigilo, não chegaria ao conhecimento nem do Nelson e nem da vereadora Estela, porque está contido nos autos que estão sob sigilo. Mas eu entendi que essa informação não tem necessidade de guardar sigilo, não está trazendo nenhum fato novo, não está dizendo absolutamente nada que comprometa. Então, eu entendi que deveria dar ciência aos dois sobre essa manifestação, de tal modo que, se eles também entenderem pertinentes, que eles providenciem, né, abertura de inquérito policial na condição de vítimas aqui em Bauru. Foi isso que foi feito. E, no dia 25 de junho, houve o protocolo do relatório parcial das atividades da nossa comissão, feita pelo relator, no caso, o vereador Marcos. Vereador Marcos, Vossa Excelência foi o relator do relatório. Eu vou pedir a Vossa Excelência que o leia para nós, por gentileza. Comissão Especial de Inquérito, SEI, dos ataques hackers. Primeiro relatório de atividades, processo número 81/2024, referente ao requerimento para instauração da Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar ataques hackers contra a vereadora e jornalista desta Casa de Leis, conforme relatório da comissão temporária criada com os mesmos fins. E autuada sobre o número 222/2023, senhor presidente, em cumprimento ao disposto do artigo 57, parágrafo 2º A do Regimento Interno, resolução número 263/90,
desta Casa de Leis, faço apresentar a Vossa Excelência o primeiro relatório das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial de Inquérito, requerida nos termos do artigo 56, parágrafo 1º, artigo 57, parágrafo 2º da mesma lei, e aprovada na 17ª sessão ordinária deste ano, realizada no dia 27/5/2024, conforme segue descrito. 1. Durante a sessão ordinária do dia 27/5/2024, foi apresentado aos parlamentares desta Câmara Municipal de Bauru requerimento solicitando a instauração da Comissão Especial de Inquérito, tendo por finalidade apurar ataques hackers contra vereador e jornalista dessa Casa de Leis, conforme relatório da Comissão Temporária criada com os mesmos fins e autuada sobre o número 222/2023. O documento foi lido e encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para aparecer em plenário. O presidente da referida comissão, o vereador Coronel Meira, nomeou como relatora a vereadora Estela Almagro, que opinou pela normal tramitação, sendo acompanhada pelos demais membros. O requerimento foi aprovado, a proposta foi subscrita por todos os vereadores da 33ª Legislatura: Beto Móveis, o Coronel Meira, Chiara Ranieri, Júnior Locadora, Pastor Edson, Estela Alexandre Almagro, Fabiano Mariano, Guilherme Berriel, José Roberto Martins Segala, Júlio César, Eduardo Borgo, Marcelo Afonso, Marquinhos Souza, Miltinho Sardim, Renato Purini, Pastor Bira e Júnior Rodrigues. Processo número 81/24. Ao final da 17ª sessão ordinária, os parlamentares se reuniram na sala dos vereadores da Casa de Leis e definiram a composição da CEI dos ataques hackers, sendo o colegiado presidido pelo vereador José Roberto Martins Segala e tendo Marquinhos Souza como relator. Também são membros Pastor Edson Miguel, Marcelo Afonso e Eduardo Borgo. 2. No dia 5 de junho de 2024, às 10h20, ocorreu a primeira reunião presencial na Comissão Especial de Inquérito, na Câmara Municipal de Bauru, para investigar ataques hackers contra uma vereadora e um jornalista, conforme processo número 81/2024. O presidente José Roberto Martins Segala iniciou a reunião, destacando sua natureza inaugural e agradeceu a presença de todos. Discutiu-se trabalho prévio da comissão temporária, que resultou em volumes de autos e anexos no processo número 222/23, alguns sob sigilo, a serem utilizados como base para a CEI. Decidiu-se enviar ofício à primeira vara criminal de Araçatuba, solicitando um compartilhamento dos autos dos inquéritos policiais relacionados aos ataques investigados. Não foram estabelecidas reuniões periódicas regulares, sendo que estas serão convocadas conforme a necessidade, com os autos disponíveis para consulta dos membros a qualquer momento. O presidente se comprometeu a realizar contatos informais para agilizar o compartilhamento dos documentos. A reunião foi encerrada às 10h26, com a ata resumida subscrita pelos membros presentes, complementada pela ata eletrônica da TV Câmara Bauru, conforme regimento interno. 3. No dia 14 de junho de 2024, às 14h20, a Comissão Especial de Inquérito se reuniu na Câmara Municipal de Bauru, tanto presencialmente quanto por videoconferência, para a segunda reunião do colegiado. Participaram o presidente, vereador José Roberto Martins Segala, o relator Marquinhos Souza e os membros Pastor Edson Miguel e Eduardo Borgo, este último participando remotamente. Os trabalhos iniciaram com o presidente do colegiado anunciando o envio de um ofício ao juízo de Araçatuba solicitando acesso aos autos dos inquéritos policiais pertinentes, cujas senhas foram inicialmente compartilhadas apenas entre o presidente e o relator para preservar o sigilo judicial. Durante a reunião, foram discutidos os detalhes da documentação recebida, predominantemente despachos de expedientes que estão sujeitos a atualizações. O vereador Eduardo Borgo solicitou acesso aos documentos, concordando com os termos de confiabilidade. O presidente informou sobre o contato telefônico com o hacker Patrick César da Silva Brito, que se comprometeu a colaborar com a CEI, prometendo enviar documentos adicionais por e-mail. Além disso, ficou acordado que o relator deverá apresentar um relatório parcial até 26 de junho deste ano, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Bauru. Houve também uma discussão sobre a possibilidade de uma audiência com o delegado corregedor de Araçatuba, sendo decidido aguardar a chegada dos documentos prometidos por Patrick para avaliação prévia. A comissão decidiu enviar um ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Subseção Bauru, convidando-a a indicar representantes para acompanhar os trabalhos da comissão de investigação.
A reunião foi encerrada às 14 horas e 33 minutos, com a ata resumida, assinada pelos membros presentes e contemplada pela ata eletrônica da TV Câmara Bauru, com a ata resumida subscrita pelos membros presentes, contemplada pela ata eletrônica da TV Câmara Bauru, conforme regimento interno. 4. No dia 18 de junho de 2024, às 14 horas e 39 minutos, o colegiado se reuniu no Poder Legislativo bauruense para a terceira reunião do trabalho. O presidente José Roberto Martins Segala iniciou a sessão, informando que a OAB Subseção de Bauru não havia respondido ao convite para acompanhar os trabalhos. Foi distribuído acesso aos inquéritos policiais pela Corregedoria de Araçatuba, onde o delegado propôs o arquivamento do caso, contestado pela comissão, que solicitou novas diligências. A reunião destacou que a necessidade de mais documentação para avançar nas investigações, com elogios à condução do presidente. O vereador Eduardo Borgo propôs o envio de ofícios ao secretário estadual de Segurança Pública e à Polícia Federal para o compartilhamento de provas, decisão aprovada sem objeções. A próxima reunião foi adiada à espera de novas informações. A reunião foi encerrada às 15 horas e 3 minutos, com a ata resumida, assinada pelos membros presentes e complementada pela ata eletrônica da TV Câmara Bauru, com a ata resumida subscrita pelos membros presentes, contemplada pela ata eletrônica da TV Câmara Bauru, conforme regimento interno. Oportuno ressaltar que as atividades desta Comissão Especial de Inquérito prosseguem no plano de trabalho inicialmente tratado e que, dada a complexidade da matéria, outras deliberações poderão ser tomadas pelo colegiado até o curso final destas atividades. Ficou evidente que a CEI depende do recebimento de novos materiais para a continuidade dos trabalhos, além dos documentos já obtidos pela comissão temporária, atuada no processo 222/2023. Cabe salientar que, em virtude de que pudermos apurar preliminarmente a preocupação com a condução e conclusão das investigações sobre os ataques hackers mencionados, buscando garantir a integralidade do processo e a continuidade das diligências necessárias para esclarecer os fatos. Por ora, cumprindo o que estabelece o regimento, o relatório prévio não é conclusivo, resume apenas os principais pontos discutidos e as decisões tomadas durante as 3 reuniões da Comissão Especial de Inquérito e as análises dos documentos recebidos que ainda deverão ser enviados à Câmara Municipal de Bauru no decorrer dos 60 dias de prazo restante para a conclusão desta relatoria. Bauru, 24 de junho de 2024, assina Marcos Antônio de Souza, o relator da Comissão Especial de Inquérito, SEI, dos ataques a hacker. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcos. Consulto os senhores membros para saber se tem alguma observação em relação ao relatório apresentado. Vereador Marcelo, vereador Borgo. Muito embora está tomando conhecimento agora, né, doutor Marcos? Na verdade, isso espelha exatamente o que aconteceu. Eu quero registrar aqui que o vereador pastor Edson, ele está ausente de Bauru. Por conta disso, ele iria participar desta reunião online. Mas nós estamos com um problema aqui no nosso sistema e não estamos conseguindo fazer contato com o pastor Edson. Então, eu estou só justificando a ausência dele. Vou fazer 2 observações, depois ele passa a palavra, doutor Marcos. 2 coisas, vereador Marcos, está perfeito, não tenho nada para reparar, mas são informações complementares. Vossa Excelência leu aí e está correto que nós tomamos a decisão de receber aquilo que o hacker evidentemente nos mandasse, porque ele estava insistindo em telefonar, e nós dissemos, não, mande no e-mail, fornecemos a ele um e-mail aqui da Câmara para que ele fizesse isso. Porque nós estávamos confiando que o que ele viesse a crescer fosse novidade, fosse alguma coisa que nós não soubéssemos até então. Não é o caso, não foi o caso. As 2 manifestações que ele fez, ele simplesmente se limitou a enviar cópia da manifestação do advogado dele lá nos autos lá de Araçatuba, né? Então, não havia nenhuma novidade. Por quê?
porque nós temos acesso a isso, nós temos a senha, né? Então, não precisava ter nos enviado, porque nós não acresceu nada e nós já tínhamos conhecimento disso. Por isso mesmo, tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão hoje, comuniquei à nossa secretária Giovana, seguindo aquilo que o doutor Borgo havia feito na comissão temporária. E o que eu determinei a ela é que, doravante, tudo que vier do hacker seja colocado em anexo, tá certo? E mantido sob sigilo. Porque ele está rompendo o sigilo lá, nós não, tá certo? Então, vem aqui para os autos, mas fica em anexo sob sigilo. Tá certo? Se ele enviar alguma coisa que não seja do jeito que ele está enviando, seja uma novidade, aí isso será dado. Porque aí é nosso, aí nós não temos compromisso de sigilo nenhum. Então, mas precisa que aconteça isso, que ele nos envie uma novidade, alguma coisa que nós não sabemos e nem temos meio de saber ali pelos autos de Araçatuba. A segunda coisa, só para justificar, doutor Marcos, não sei se é isso que o senhor iria falar, foi registrado que a OAB não havia nos oficiado em resposta ao nosso ofício. Não é verdade. A OAB fez direitinho. O problema todo é que o nosso e-mail aqui da casa, ele tem um programinha que o que ele acha que é suspeito, o spam ele joga na caixa de spam e nós não ficamos sabendo, né? Porque quando o hacker envia a palavra hacker, não sei o quê, o sistema já joga lá para o spam, né? Então fez a mesma coisa com o ofício da OAB. Eu peço desculpas, porque nós registramos que a OAB não tinha nos respondido, tinha sim. A resposta estava aí, e é em função da resposta exatamente, a resposta já está anexada nos autos, que o senhor está presente aqui conosco. Se o senhor quiser falar agora. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo, os demais membros dessa comissão, né, e a todos aqueles que nos assistem e nos escutam, né, e dizer que a doutora Márcia se autoindicou também para participar desta SEI. Normalmente, quando a OAB recebe um ofício, a presidência, né, através da sua diretoria, indica membros da OAB. E ela quis participar desta comissão. Ainda comentei com ela que, periodicamente, né, as SEIs têm reuniões ordinárias, notadamente quando tem as oitivas, né, e normalmente são semanais. Aí, há extraordinárias quando depende de resposta de documentos que são solicitados. Ainda comentei com ela, né, suas atividades diante da OAB, os compromissos são grandes, né, e vai tomar o seu tempo. Eu falei, não, mas eu realmente quero participar. Acontece que, ontem, nós tivemos conhecimento dessa sessão. Então, ficou muito em cima da hora para que a doutora Márcia viesse participar. Então, ela me pediu que eu justificasse perante vocês, a comissão, né, a ausência dela por motivos que ela tinha compromissos, né, e que ela realmente pretende participar dessa comissão. Então, era isso que eu queria fazer uso da palavra, para que consignasse em ata a sua ausência, né, e a justificativa pelo motivo da sua ausência. Será consignado. Obrigado. Nós temos muito prazer em ter a presidente da subseção local aqui conosco. Fico muito satisfeito. Peço desculpas, doutor Marcos, espero a compreensão, porque algumas coisas para nós têm que ser resolvidas num curto espaço de tempo. Não dava para... Não estava chegando, de repente chega uma informação, você precisa passar, não vai guardar a informação. Então, tem que convocar uma reunião para que todo mundo tome conhecimento, não é? E foi isso que foi feito. Então, foi em cima da hora, eu até reconheço. E nós até agora, até o presente momento, evitamos de fazer convocação regular, tipo, toda sexta-feira, das tantas, nós evitamos de fazer isso. Por quê? Porque muita coisa, nós estávamos no aguardo de algo que pudesse vir para nós ainda, não é? Então, como nós não sabíamos quando essas coisas viriam, nós estávamos arriscados a marcar a reunião, chegar aqui e dizer, olha, não tem nada para fazer hoje, entendeu?
trazer as pessoas aqui e depois dizer não tem nada a fazer hoje. Então, tomamos a decisão em conjunto de que nós vamos convocando reuniões à medida em que elas se fazem necessárias. A hora que a gente tiver uma programação de atividades aqui, então vamos ouvir fulano, beltrano e ciclana, né, numa sequência. Então, a gente marca uma sequência de reuniões com antecedência e deixa tudo esclarecido. Tá bem? Muito bom. Bom, senhores vereadores, cada um dos senhores tem a liberdade de sugerir a realização de qualquer tipo de diligência. Nós precisamos decidir as coisas em conjunto aqui, não é a presidência que decide isso. Eu estou informado extraoficialmente que o doutor Borgo está preparando uma eu posso chamar de lista, não? Está preparando uma relação de providências. Doutor, o senhor pode chamar do que o senhor quiser, com a experiência que o senhor tem no Ministério Público, professor, Câmara, o senhor... De algumas providências que ele entende que nós possamos tomar. Só que ele me adiantou hoje que ainda não finalizou essa manifestação. Ele vai usar o fim de semana para fazer isso. Então, para a semana que vem, da parte do vereador Borgo, haverá algumas sugestões de providências que a gente possa tomar. Conversando também extraoficialmente com os demais membros, nós entendemos que tanto o jornalista Nelson Gonçalves quanto a vereadora Estela Almagro também podem nos encaminhar algum tipo de requerimento, solicitação, seja lá o nome que se dê, sugerindo providências que possamos tomar no estrito interesse que eles, obviamente, possuem na condição de vítimas. Tá certo? Ainda não recebemos isso, mas está aí comunicado a eles que, se tiverem alguma coisa a solicitar, que o façam, e aí nós deliberaremos em conjunto como é que nós vamos dar sequência nisso. Nesse exato momento, eu não vejo nenhuma providência a mais a ser tomada. Eu não vejo. Mas eu vou conceder a palavra a cada um dos senhores, começando com o relator, para saber se vê alguma providência que a gente deva tomar agora. O vereador Marcos disse que nesse momento não. Vereador Marcelo, também nesse momento não. Vereador Borgo. Senhor presidente, primeiro, boa tarde. Cumprimento os demais vereadores na pessoa de Vossa Excelência. Doutor Marcos, mais uma vez, obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco nos trabalhos, sempre prestativo, representando de forma muito detalhista, muito importante a Ordem dos Advogados do Brasil. Acho muito importante a participação da doutora Márcia, que também nos abrilhantará com a ajuda dela. A primeira questão, presidente, eu faço uma questão de ordem, se o doutor Marcos ou a OAB, se eles vão poder ter acesso aos documentos sigilosos ou não. Se eles integram a CEI, a gente vai poder compartilhar com eles. Os membros da Câmara estão compromissados formalmente. Eu providenciei um documento em que cada um assumiu o compromisso de manter aquelas informações sob sigilo. Eu não vejo nenhum impedimento, consulto os demais também, se vê algum impedimento a que se faça um documento da mesma ordem, da mesma natureza, ou seja, quem tomar conhecimento de qualquer coisa que vier lá de Araçatuba por meio do acesso que nós temos por conta da senha, que assuma formalmente o compromisso de manter essa informação sob sigilo, porque foi assim que nós conseguimos a senha. A senha tinha sido negada para nós por 2 vezes, mas a partir do momento em que, pela 3ª vez, eles concordaram, nos compromissaram a que mantivéssemos o sigilo. No primeiro momento, a mim e ao vereador Marcos, mas depois nós conversamos e os demais vereadores passaram a ter acesso sob o mesmo compromisso. Se os senhores depois se
quiserem assumir esse compromisso, nós providenciamos o documento e os senhores poderão ter acesso a esse material. Eu entendo também no mesmo sentido. Eu coloquei essa questão de ordem porque, às vezes, durante essa semana, né, eles têm o interesse para a gente já ficar deliberado aqui. Presidente, estou com 47 anos, acompanho a política desde os meus 16 anos. Quando aconteceu aquele episódio com o ISO, né, 97, 98, ainda era jovem, não lembro de todos os detalhes, lembro que foi muito triste para a cidade. Vossa Excelência, inclusive, foi na condição de promotor de justiça, né, acompanhou todo o processo, mas eu não sei se foi nivelado, mas vamos dizer, acho que é um dos piores ataques, né, às instituições que eu tenho conhecimento, é esse ataque hacker sobre vereadora e jornalista, que nós temos conhecimento. E a gente não pode confirmar se nenhum dos outros vereadores foram hackeados, porque na comissão temporária, das milhares de páginas, documentos que tem, o hacker nos encaminhou ali, acho que 9 cópias de RG, CPF ou certidão de habilitação, CNH. E ele disse que o objetivo do cunhado da prefeita era hackear todos, porque ele queria ter um poder sobre o legislativo, quebrando a autonomia, né, do legislativo e talvez interferindo nas decisões desse poder. Então, pela gravidade dos fatos, Excelência, eu entendo que nós temos que ir até as últimas consequências legais para investigar esses fatos. O que nós temos? Nós temos provas de materialidade de um crime. No mínimo um crime, no mínimo um, de invasão de dispositivo de informática, que seria ali o celular, a rede social do Nelson Itaberá, invasão da conta do banco do Nelson Itaberá, invasão de dispositivo de informática da vereadora Estela Almagro, inclusive com a derrubada da página dela, no mínimo. Tá? Então, nós temos prova de materialidade de pelo menos um crime. Nós temos o hacker, que é um réu confesso em outro processo, em outras investigações, e confessou para a gente, até, inclusive, dando detalhes do modus operandi. Nós temos o senhor Valmir Vitorelli Braga, cunhado da prefeita municipal de Bauru, que confessou no inquérito policial que contratou o hacker, até porque no primeiro momento ele falou que não, né? Que ele era formado em direito, que jamais ele iria fazer um crime desse, tal, mas depois é difícil argumentar contra as provas materiais. E aí ele confessa. Então nós temos o hacker, nós temos o Valmir Vitorelli. Aí nós temos o meio-irmão dele, de Araçatuba, que é um policial civil, que da máquina dele foi acessado, detecta, um sistema de inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o DEIC, né? Departamento de Investigações Criminais, que é o setor especializado nessa área, que deveria, na verdade, proteger os cidadãos de acessos indevidos, e nós temos a prova também pericial nesse inquérito, que os dados do Nelson Itaberá foram usados indevidamente. Quem fez isso? Aí entra na questão do inquérito lá de Araçatuba, foi da máquina do Pimenta, que é o irmão do Valmir. Mas será que foi ele? Não sabe, o delegado poderia ter pedido, né, o afastamento de sigilo telemático, telefone, para ver as herbes, quem que estava no dia, câmera e tal. Mas, pelo jeito, não está tendo muito interesse em apurar lá em Araçatuba. Essa é a minha opinião, não é uma acusação, é uma opinião que eu tenho. Acredito também que várias pessoas compartilham dessa opinião. Por sinal, tem informações extraoficiais que o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, já está sabendo o que está acontecendo aqui e já tem ciência do nosso pedido. Acredito que em breve ele deva estar se manifestando. Então, quer dizer, no mínimo, invasão de dispositivo de informática, Nelson Itaberá, Estela. Nós temos indício de autoria. Nós temos o hacker, confesso, Valmir, Pimenta, o que também, em tese, doutor, poderia dar aí, no mínimo, um suposto crime de associação, né? Prática de crimes.
Como lá no inquérito em Araçatuba não houve esse interesse aí em se aprofundar nas investigações, porque por mais que percorra, que tente investigar crimes funcionais, há uma conexão de fatos. Porque se foi praticado por um policial civil crimes contra um vereador, uma jornalista, enfim, há conexão de particulares, poxa, mas quem que usou o Detecta para passar a informação para um hacker a mando do cunhado da prefeita para invadir dispositivos com a intenção de dominar o Poder Legislativo? A gente não está falando só de uma pessoa, nem de duas. Nós estamos aí com no mínimo 3. Tá? Mas, infelizmente, não foi esse o entendimento lá em Araçatuba. Doutor Segala, recentemente nós tivemos aqui um mandado de segurança, que eu acabei impetrando, para reconhecer o direito das minorias, onde 1/3 dos vereadores poderiam subscrever, ou escrever, ou assinar um pedido de comissão especial de inquérito, e não necessariamente 9 vereadores. Tá? É por isso até que nós estamos aqui, porque senão, com certeza, não teríamos essa SEI instaurada. E o Judiciário de Bauru entendeu, com base na simetria constitucional, que a Comissão Especial de Inquérito segue também o mesmo formato das comissões parlamentares de inquérito. Pela Constituição Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poder de autoridade judiciária, não policial, judiciária. Pela simetria constitucional, presidente, eu já pedi para a minha assessoria imprimir, eu vou fazer a juntada ainda hoje, de diversos precedentes aonde comissão de inquérito municipal conseguiu afastar sigilo bancário, telefônico, telemático. Belo Horizonte, por exemplo, 23 pessoas tiveram sigilo telefônico afastado a pedido de comissão especial de inquérito. Então, nós temos precedentes também. Ora, se nós temos poder de autoridade judiciária, pela simetria constitucional, se nós temos a manifestação do delegado de polícia de Araçatuba, que não compete a Araçatuba investigar esses fatos, e até transfere, né, a responsabilidade para as vítimas entrarem aqui com a ação, porque o foro competente seria Bauru. Foro competente Bauru, lá, pelo visto, não vão investigar, né, mais do que fizeram, porque é até pedido de arquivamento. Nós temos uma SEI regularmente constituída, nós temos, pelo princípio da simetria constitucional, poder de autoridade judiciária, nós temos o direito, então, de pedir, e aí que vai ser esse requerimento, eu vou encaminhar para Vossa Excelência e para os demais membros a petição que irei fazer. Acho que até amanhã eu consigo passar para Vossas Excelências, mas eu vou pedir a instauração de uma ação cautelar de produção antecipada de provas ou, salvo melhor juízo, a requisição, pelo poder da autoridade judiciária, a requisição da instauração de um inquérito policiais para as devidas providências. 1. Afastamento de sigilo telefônico e telemático do senhor Valmir, do Pimenta e do Patrick. 2. Busca e apreensão liminar dos celulares do Patrick, Valmir, Pimenta e do PSC, que também trocava informações. 3. Afastamento de sigilo bancário do Valmir no período do pagamento dos boletos. E desde já, presidente, eu já faço 2 pedidos, esse aqui que eu falei agora para Vossa Excelência, eu vou fazer esse ofício porque eu quero fundamentar com jurisprudência, com informação legal, até porque, até onde eu sei, os advogados que aqui prestam consultoria jurídica não têm experiência na área criminal. Tá? Vossa Excelência, como promotor de justiça, professor de direito constitucional, experiente na área legislativa, e eu atuando na área criminal há 20 anos, eu acredito que nós possamos colaborar com esta ação, caso seja aprovada. Mas, desde já, presidente, eu faço 2 pedidos, tá? Remeto ao colegiado. Primeiro, a oitiva do Valmir
e do irmão dele, do Pimenta. O Valmir, na temporária, ele se negou, ele se recusou a depor. Porém, o Pimenta, na condição de servidor público, eu acredito que ele tenha que depor. Ainda que, se ele entender que está sendo ouvido como investigado, mantendo o direito do silêncio. Mas eu faço esse requerimento a Vossa Excelência para apreciação do colegiado sob o convite, né? Ou já faz um convite, ou, se Vossa Excelência entenderem, já um requerimento, uma convocação. E também, Excelência, eu vou fazer um pedido que seja oficiada a Justiça Eleitoral. Acredito que em Bauru, a 23ª, possa nos responder ou encaminhar a quem de direito com o seguinte questionamento. Presidente, na comissão temporária, o hacker ele nos forneceu, acho que 9 documentos de identidade. CPF, RG ou CNH. Cada um tinha um documento que foi oferecido para nós. E o que eu fiz? Eu pedi, até acho que alguns de Vossas Excelências me assinaram, eu pedi a cópia dos documentos arquivados aqui nessa casa. Por quê? Para ver se eram os mesmos documentos. Aí eu fui questionar, mas, Borgo, onde é que você quer chegar com isso? Simples. As pessoas podem conseguir a cópia do seu RG. Às vezes um processo judicial que Vossa Excelência entrou, participou, alguém entra lá no fórum e levanta. Pode conseguir a do vereador Marcos, pode conseguir a minha, mas conseguir a cópia de documento de identidade de 9 vereadores, eu chego à seguinte conclusão, presidente, somente no Divulga Cande, que é o sistema da Justiça Eleitoral, aí sim uma pessoa teria acesso a todos esses documentos. Qualquer um de nós temos o token, a assinatura eletrônica, se a gente entrar no processo, no registro de prestação de contas de todos os vereadores, nós conseguimos baixar o processo na íntegra. Eu entrei, por exemplo, no meu, já entrei, acho que no do Meira, se eu não me engano, porque eu acabei advogando para ele, ajudando ele. Mas, presidente, somente uma pessoa terá entrado em todos os processos de prestação de contas. Se essa pessoa conseguiu a cópia desses documentos de identidade através do Divulga Cande da Justiça Eleitoral, ficou registrado o login dessa pessoa com acesso. Então, se ela entrou no meu processo, vai chegar lá, prestação de contas do vereador Eduardo Borgo. Tá. Qual o login que entrou? Entrou o meu, com certeza. Tem mais algum? Eu tenho plena convicção que, se nós conseguirmos, daqueles 9 vereadores que foram fornecidos documentos, eu tenho a convicção que a gente vai achar um login em comum nos 9 processos de prestação de contas, o que nos leva ao indício que essa pessoa poderia ter fornecido os documentos ao hacker. E aí, nós poderemos chamar essa pessoa aqui. Qual seria o interesse de entrar no processo de prestação de contas daqueles vereadores? Então, faço esses 2 requerimentos, presidente, a oitiva do Valmir e do Pimenta. Peço vênia por não lembrar o nome inteiro do Pimenta, mas é Valmir Vitorelli Braga e o irmão dele, o policial do DEIC. E também peço, como requerimento, esse ofício da Justiça Eleitoral, de forma a informar qual login acessou o processo de prestação de contas dos 9 vereadores, eu peço depois para a Giovana, que tiveram os documentos ali fornecidos para o hacker. Então, por enquanto, presidente, é só. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vereador Marcelo, vereador Marcos? Doutor Marcos? Vereador Borgo, algumas das observações que o senhor fez, necessariamente eu preciso fazer um pequeno apontamento. O senhor disse que nós temos prova material. Temos realmente prova material de que houve o acesso
os equipamentos eletrônicos, etc. tal. Mas praticados pelo hacker. Nos autos do processo foi feita perícia no computador do Pimenta. Não há prova que ele fez aquilo. Mas está provado que foram acessados os documentos, as informações do Nelson Itabirá através do Detecta. A gente não sabe quem que fez, porque ali está um jogando para o outro. Esse detalhe está sendo apurado em Araçatuba. Esse detalhe não nos cabe. Concorda? Entendo como atos preparatórios, no mínimo. Porque qual a intenção de acionar o Detecta para ter informações do Nelson Itabirá? Estava naquele mesmo momento que a conta bancária dele estava sendo vasculhada, enfim. Eu entendo com a devida vênia que, se não atos preparatórios, executórios mesmo de um crime. Porque as informações do Nelson estavam na mesma conduta da invasão de dispositivos de informática. Tá bem, mas nós precisamos saber qual é o alcance da Comissão Especial de Inquérito. Tá certo? A Comissão Especial de Inquérito, ela tem uma delimitação que não pode ser estendida além daquilo que lhe compete. E, no caso aí, não consigo ver esses crimes como sendo crimes que interessem. O máximo que eu acho que nós vamos poder fazer, se nós apurarmos alguma coisa nesse sentido, é encaminhar isso para a polícia. Nós não temos aqui competência para atuar nesse crime. Nós temos competência para punir um servidor, para fazer alguma coisa nesse sentido administrativo, mas não vejo como nós vamos tomar providências no campo criminal à Comissão Especial de Inquérito. Por outro lado, eu posso estar equivocado, eu admito isso, porque faz alguns anos já que eu deixei de lecionar direito constitucional. E não são poucos anos. Eu parei com o direito constitucional por volta de, acho que 2004, 2005. A partir daí, eu trabalhei dando aula de direito penal, não dei mais aula de direito constitucional. E até por força disto, como colaborador, aquele meu material de direito constitucional, eu fui gradativamente presenteando os alunos, porque para mim tinha deixado de interessar, não é? E ocupava um espaço enorme na minha biblioteca. Eu tinha muito livro. Então, fui presenteando os alunos gradativamente, conforme eles tinham nota, etc. E eu não tenho mais, então, boa parte dos livros que poderiam me ajudar a confirmar o que eu vou dizer para Vossa Excelência agora. Mas eu desconfio, se a minha memória não me trai, que não são todos os direitos do Poder Judiciário que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem. Eu me lembro de uma discussão, por exemplo, que ocupou muito tempo e muito espaço lá no Congresso Nacional, envolvendo a decisão sobre condução coercitiva. Se a comissão poderia ou não poderia fazer a condução coercitiva. Alguns direitos, vamos chamar assim, né, alguns poderes do Poder Judiciário, eu não tenho dúvida nenhuma que a Comissão Parlamentar também dispõe. Mas eu não creio que todos. Vossa Excelência acabou de mencionar que lá em Belo Horizonte, se não me engano, né, foi feito um pedido de 20 e poucos... Deixa eu só, se Vossa Excelência me permite, deixa eu até citar, eu estou juntando uma ação civil ordinária do Rio de Janeiro, onde trata dessa condução coercitiva, aqui que o Supremo delimita os poderes. Sim. Eu estou juntando uma matéria, CPI da BH Trans, quebra sigilo de 23 pessoas, empresa de ônibus. Comissão da Câmara
de Belo Horizonte, busca abrir a caixa preta de empresa. Então, aqui nós temos em BH... Isso foi feito. Foi. Eu sei, mas veja bem. A comissão parlamentar ou a comissão especial, ela formulou ao banco uma determinação para que o banco informasse ou teve que pedir ao Poder Judiciário? Nesses casos aqui, a jurisprudência não é pacífica. Sim. Há entendimento que a CPI ou a CI, ela pode requisitar informações diretas. Sim. Há entendimento e julgamento onde tem que pedir para o juiz. Sim. E há entendimento que tem que remeter à autoridade policial. No passado, essa casa aqui, ela pediu para o juiz, caiu com o doutor Fábio, da 4ª Vara Criminal, o afastamento, acho que de sigilo telefônico, se eu não me engano. O doutor Fábio, ele indeferiu, e as informações que eu tenho é que o entendimento seria que teria que ter sido feito o pedido ao delegado de polícia para ele fazer a requisição. Em Araçatuba, por exemplo, nós já tivemos acesso às senhas do processo. Por quê? O processo de Araçatuba, o nosso caso é pequenininho, né? Então tem a operação raio-x, que não interessa essa casa que está acontecendo. A partir do momento que a Corregedoria fez um auto apartado, né? Fez um inquérito específico para tratar o caso de Bauru, nesse momento o juiz ele fornece a senha para a gente. Por quê? Porque é interesse dessa SEI específico e nenhum assunto fora disso. Então, quer dizer, a gente não tem nada a ver com a raio-x, mas nesse caso específico, sim. Esse caso, a CPI do Teatro Municipal quebra sigilo de secretário de Haddad. Tá? CPI dos áudios recebe quebra de sigilo telefônico do prefeito de Divinópolis. Enfim, eu vou juntar nesse pedido... Eu estou entendendo tudo isso direitinho. Mas, veja bem, isso são manchetes. Não quer necessariamente dizer que tenha sido diretamente pela comissão essa quebra do sigilo, que não tenha vindo alguma intervenção judicial para isso. Sim, eu entendo tanto mas nós não estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Mas é até bom, porque já me ajuda já para pôr no papel. Então, a hora que a gente avançar mais em cima disso, certamente, com a colaboração, inclusive, do Dr. Marcos e tudo mais, né, nós podemos, provavelmente, esclarecer o que nós vamos poder, efetivamente, ou não. Mas eu já agradeço, doutor, porque, pelo menos, já vai direto naquele entendimento mais assertivo. Porque o que eu pretendo fazer o pedido, requerer, como eu disse, ou uma ação cautelar de produção antecipada de provas, ou uma requisição para instauração de inquérito policial. Na requisição, vamos supor, não é pacífico, não tem, nessa área aqui não tem nada pacífico, até porque esses processos aqui também estão tudo sob segredo, tudo sob sigilo. Talvez até para que outras câmaras não acordem e não comecem a adotar o mesmo procedimento, mas a gente não tem. Nós temos as manchetes. E se nós fizermos uma requisição para a instauração de inquérito com providências, eu acredito que uma semana a autoridade policial já vai se manifestar. Voltou para a gente, não deu? Aciona o... É isso que eu ia dizer para Vossa Excelência. Nós vamos ter que caminhar mais ou menos assim. Não dá nesse exato momento dizer, não podemos fazer isso, vamos fazer isso. Não dá. Dá para a gente começar a sentir a coisa e aí, na medida em que as respostas começarem a vir, a gente vai poder avaliar se toma essa ou toma aquela providência, tá bom? Bom, então Vossa Excelência tem 2 requerimentos aí de oitiva. Um convite, né, ao Valmir Vitorelli Braga e ao irmão dele, depois constando, Giovana, o nome do Pimenta inteiro, Felipe Garcia Pimenta, tá, para serem ouvidos aqui na próxima... O irmão dele teria que ser ouvido via online? Vídeo online, pode ser. Online, tá bem. Um convite, né? Até porque o convite ele pode se recusar, mas a gente, né, já diz bastante.
E um ofício ao meritíssimo juízo da 23ª Vara da Zona Eleitoral de Bauru, informando qual o endereço eletrônico que acessou o processo dos 9 vereadores, se existe, né, algum login que coincide ali, que teria acessado. Eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral tem isso, né? Quando você entra no processo, deve ficar registrado ali quem entrou. E se existe algum advogado que acessou todos os processos da Justiça Eleitoral, em especial o Divulga Candi, né, que é onde tem os documentos dos candidatos. Na Justiça Eleitoral, no site eletrônico, se nós entrarmos lá, você faz uma busca no Google, Marcos de Souza, vereador em Bauru, pronto, você achou. Aí você coloca lá no Divulga Candi. Ó, quero ver aqui a prestação de contas. Você vai ter a prestação de contas, gasto de campanha, todo o processo, cópia do processo, você tem tudo ali. Então, eu entendo que somente alguém que tem entrado em todos esses processos dos vereadores, porque seria o único local que tivesse ali a cópia de documentos. Se a gente chegar num login, a gente vai descobrir se teve algum advogado que acessou o sistema para acionar todos os documentos. Então, seriam esses 2 requerimentos, presidente. A oitiva, então, do Valmir e do Felipe Pimenta e o ofício à Justiça Eleitoral. E peço também, já faço a juntada, excelência, eu vou entregar a Giovana. Passa para mim, Marcos, fazendo um favor, pedindo para ela fazer a juntada no processo. Alguém quer falar, vereador? Pois não. Caminha. Até quero, para constar na ata, o vereador Borgo falou dos 9 vereadores. Você tem os nomes dos 9 vereadores aí de cabeça, para constar na ata? É essa a informação que eu queria. Eu não tenho de cabeça, Marcelo, porque está no processo da comissão temporária, o hacker, ele informou os nomes, ele mandou um e-mail para a Giovana, e nesse e-mail tem a cópia do documento desses 9 vereadores. Porém, esse processo da comissão temporária está em anexo a esse procedimento e Vossa Excelência tem acesso. Eu não vou lembrar de cabeça os 9, tá? Nossa, mas está no processo e Vossa Excelência... Só para aproveitar o momento, para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo aí. Eu sei, eu posso afirmar que eu estava. Então, é só por curiosidade, porque muitos que estão ouvindo ou assistindo têm essa curiosidade. Então, se o presidente quiser suspender, se você puder consultar, Giovana. Para a gente registrar aqui agora. Pode. Eu sei que os 9 assinaram o documento que eu pedi. O vereador Marcelo, eu lembro que Suspendendo os trabalhos da SEI. Suspendendo os trabalhos da SEI às 15h25. Às 15h34, estamos retomando os trabalhos da SEI, que haviam sido suspensos, para que nós esclarecêssemos uma dúvida. A dúvida já está esclarecida. Quem estava usando da palavra naquele momento era o vereador Marcelo. E eu devolvo a palavra ao vereador para saber se ele quer completar alguma coisa. Não, era só para registrar mesmo os 9, né, que seriam investigados. Eu vou pedir para o vereador Borgo colaborar e ler aí o que está, só para constar na ata, até para quem está ouvindo, nos assistindo, saber aí os nomes dos vereadores. Por favor, vereador. Vereador Marcelo, no dia 13 de janeiro de 2024, o Patrick Brito, ele encaminhou um e-mail a essa Câmara Municipal com a lista das seguintes autoridades que ele teria documento de identidade, celular, endereço eletrônico, endereço de e-mail. À época, eu lembro que ele dizer na oitiva
que ele teria recebido esses documentos do Valmir Vitorelli Braga e para que essas autoridades fossem hackeadas pelo hacker. São as seguintes pessoas: vice-prefeito, o senhor Orlando Costa Dias, e os vereadores Antônio Carlos Domingues, o Beto Móveis, Benedito Roberto Meira, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Estela Alexandre Almagro, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Manuel Afonso Lozila, Marcelo Roberto Afonso, Ubiratã Cássio Sanches, José Roberto Martins Segala. Presidente, Vossa Excelência, pelo jeito, também foi espionado. Ou no pacote. Muito bem. Mais alguma coisa? Podemos encerrar esta reunião? Desculpe. As solicitações. O requerimento à Justiça Eleitoral e o vereador Bergo formulou, já consultei aqui. Tem alguém contra? Para finalizar a informação, então, são 9 e 8 não. 8 vereadores não. Nove vereadores que ele mandou os documentos. O que constou da oitiva deles é que o pedido do cunhado da prefeita foi para investigar todos. Isso foi o que ele falou, está no site da Câmara. Ele confessou que foi contratado, teria sido contratado para hackear todos. Mas ele mandou esse e-mail com o documento de 9 mais o vice-prefeito. Esclarecido, presidente. Vereador Marcelo, Vossa Excelência. Mandou todos, mas Tudo bem. 9. Vossa Excelência tem alguma coisa contra deferirmos o requerimento do vereador Borgo? Tranquilo. Vereador Marcos, sem problema. Da minha parte também não tem. Doutor Rios, não. Então, fica deferido, viu, Giovana? Fazer exatamente da forma como o vereador Borgo requereu. Nada mais havendo a tratar, eu encerro esta sessão às 15h38, lembrando mais uma vez que a sequência de reuniões fica dependendo de fatos novos. À medida que nós tivermos fatos novos, nós vamos fazendo convocação de reunião para não fazermos uma convocação e não temos nada para apresentar aqui. Então, assim que tivermos fatos novos, faremos uma convocação de reunião. Tá bem? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.